Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como funciona o tratamento medicamentoso nas demências. Eu me chamo Bruno, sou médico e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a alcançar um envelhecimento bem-sucedido. Antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e clicar no botão de curtir, porque isso ajuda bastante a gente. Como eu falei no vídeo anterior, as demências causam uma perda progressiva das nossas funções cognitivas, ou seja, elas afetam a memória, o comportamento e o pensamento. As mais conhecidas, a primeira de longe é a doença de Alzheimer, a gente também tem a demência vascular, tem demência por corpos de Lewy e a demência frontotemporal. De forma didática, eu vou falar sobre cada uma dessas principais demências, o que a gente costuma usar de tratamento, mas se você viu aquele meu vídeo anterior, você já sabe que à medida que a doença vai evoluindo, os sintomas vão se confluindo e aí o que uma era caracterizada por determinada condição, à medida que a doença evolui, você perde essa característica e a pessoa acaba ficando com uma mistura de sintomas. Então, vamos começar pela doença de Alzheimer. Existem duas classes de medicações que a gente usa nesse tipo de paciente, dependendo da gravidade que ele se encontra. Então, a primeira são os inibidores da colinesterase. É uma classe representada por três medicações: donepezila, rivastigmina e galantamina. À medida que a doença vai evoluindo e os sintomas vão ficando mais intensos, é possível você associar a uma dessas três medicações a memantina, que é o único medicamento que representa essa segunda outra classe. Agora, quando a gente fala de demência vascular, a gente tem que pensar na causa dela. E como o nome diz, é vascular. Então, você tem que avaliar as condições cardiovasculares dessa pessoa. Então, basicamente, o tratamento ele vai significar o melhor controle dessas doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, alguns problemas cardíacos específicos. Então, o foco da demência vascular no tratamento medicamentoso é o controle dessas comorbidades. Agora, vocês vão ver que não é incomum vocês também verem aquelas medicações que eu falei na doença de Alzheimer também serem usadas aqui. A demência com corpos de Lewy é um tipo de demência que você, da mesma forma como na vascular, você também usa os remédios para Alzheimer, só que ela é uma demência que ela tem algumas características parecidas com esquizofrenia. Então, eventualmente, a pessoa tem algumas alterações visuais, algumas alterações sensoriais em que você acaba usando outras medicações como antipsicóticos, por exemplo, para tentar amenizar os sintomas que essa demência pode causar. Agora, a demência frontotemporal, ela tem uma característica um pouco diferente. O que mais chama a atenção dela é uma mudança de comportamento. Então, você tinha uma pessoa que tinha uma determinada característica, às vezes era uma pessoa mais reclusa, e aí, eventualmente, depois que ela adquire essa doença, ela passa a ser uma pessoa mais eufórica, fala mais besteira, ou o inverso. E aí, nesse sentido, a gente costuma associar algumas outras medicações, como antidepressivos, ansiolíticos, dependendo do contexto, alguns antipsicóticos também podem entrar, sempre no intuito de avaliar essa mudança comportamental e se, principalmente, essa mudança comportamental gera algum malefício ao paciente. Eu também vou falar um pouquinho sobre tratamentos não medicamentosos, principalmente me referindo a quem acompanha esse idoso, de familiar ou até de cuidador. Agora, antes de eu falar disso, só para reforçar que a ideia daqui do vídeo é te orientar com relação às medicações para que você entenda o racional do médico quando ele estiver fazendo esse tipo de prescrição. Até para você, por exemplo, ter o conhecimento e eventualmente perguntar, quiser tirar alguma dúvida, para poder entender por que está sendo prescrito X e não Y, porque eventualmente você conhece alguém que tem essa doença e aí o médico optou por uma medicação diferente. Então, só para entender por que foi feito para uma pessoa um remédio e por que para outra pessoa foi optado em uma outra medicação. Agora, para você, familiar e cuidador, o que é importante você fazer, independente de qual demência a gente esteja falando? Sempre tentar manter uma rotina bem estruturada, criar um ambiente seguro e familiar, estimular sempre atividades cognitivas e atividades físicas. E isso é um ponto muito importante porque, eventualmente, naquela correria nossa do dia a dia,
dependendo da forma como esse idoso ele estiver, às vezes ele faz as coisas de uma forma um pouco mais lenta, então a gente acaba mesmo que às vezes de forma involuntária, fazendo as coisas por eles. E idoso também não é bobo, eventualmente ele também se deixa levar, então você está sempre estimulando, tentando fazer com que ele faça algumas atividades, não colocando risco a ele, é muito importante, porque isso ajuda a trabalhar com a mente, com o cérebro e com o raciocínio. As demências são as doenças que a gente tem visto crescer com o tempo. Por quê? Porque ela está diretamente ligada com o avançar da idade. E a gente, felizmente, está vivendo mais. Então vai ser normal esse tipo de diagnóstico vir com mais intensidade. Cada vez mais a gente vê uma notícia sobre uma nova medicação ou então algum suplemento novo, com o intuito de controlar ou até de promessas de evitar a doença. A realidade é que a demência é uma preocupação mundial. Por quê? Porque quanto mais a gente envelhece, maior o risco de você desenvolver essa doença. E venhamos e convenhamos, o tratamento, você que conhece alguém que tem essa doença, sabe que o tratamento hoje em dia ele não é eficaz. A gente usa o tratamento na esperança de reverter alguma coisa ou até de retardar a evolução da doença, mas nem todos respondem tão bem. Então eu sei, você deve estar se perguntando, ele não vai falar sobre canabidiol, ele não vai falar sobre ômega 3. Não, eu não vou falar sobre isso. Eu sei que existem estudos, eu tenho pacientes que usam, mas é precoce. Bruno, mas me mostraram um estudo, eu vi um vídeo na internet. Eu sei, eu também vi o estudo, eu também vi o vídeo na internet. Mas os meus pacientes não têm a resposta que esses vídeos mostram. Mas então é porque você não sabe prescrever. Mas não sou eu que prescrevo. Eu indico para as pessoas que fazem as prescrições, que defendem os estudos. E eu vejo o resultado deles. Eu sei que até algumas pessoas conseguem responder alguma coisa, mas não é essa maravilha toda que a gente vê. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Teve uma pequena polêmica no final, acho que faz parte. E é isso. Comentem aqui embaixo, curtam o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.